Fala aí, playboyzada, esse é o Mundo na Disciplina. Hoje é o dia de número 18 do nosso diário de bordo. E apesar de eu não estar lançando tantos vídeos ultimamente, no domingo eu fui no evento Expo Geek BR 2.0 aqui no Rio de Janeiro, que foi no Espaço Sul América. Quero agradecer mais uma vez a organização do evento, que liberou credenciamento para os 2 dias para o Na Disciplina. Infelizmente eu só pude ir no domingo, mas uma coisa eu tenho que dizer: o evento cresceu, está muito organizado, ele já entrou para o calendário nerd do Rio de Janeiro. Ainda não temos uma CCXP aqui, eu acho que poderia ter daqui a um tempo no Rio Centro, mas enquanto não temos, a Expo Geek BR tá representando muito bem, com K-pop, jogos de tabuleiro, RPG, videogames, campeonato de um monte de coisa, palestras dos mais variados tipos do tema nerd. E o que acontece é que esse ano ainda cresceu mais o espaço de quadrinhos. A gente ainda não tem um Artist Alley e artistas independentes e essas coisas, mas a parte de quadrinhos já cresceu porque, por exemplo, nós tivemos 2 painéis, um com o Cassius Medawar falando sobre lançamentos da JBC e um com o Levi Trindade falando a respeito da Panini, e inclusive eu gravei uma entrevista com ele no final do evento, que está no último vídeo do canal. Então se você ainda não viu, passa lá e dá uma olhada, que tem bastante coisa interessante aí na conversa que eu tive rapidinho lá com ele. Eu sempre falo com vocês das leituras que eu tô fazendo no momento, sempre dou uma comentada no início do vídeo, mas como tem alguns dias que eu não gravo, o vídeo de hoje vai ser para atualizar tudo que eu li nesses últimos dias, e não é pouca coisa não. Primeiramente, eu terminei Y, o Último Homem. Esse volume aqui, já tô ansioso pelo próximo. Como eu já disse, isso daqui é uma obra muito legal, mas assim, eu achei a caminhada pro fim da história deu uma esfriada do que eu tava vendo, não achei mais tanta coisa nova. Eu acredito que o próximo volume vai trazer bastante reviravoltas, então eu já tô ansioso para que saia, para que eu possa continuar lendo essa história. Vou esperar o lançamento. Li também Aranha Verso, esse encadernado aqui com a capa muito da Sem Vergonha, mas com papel interno até bem legal. Que o que acontece? Ele traz 2 edições, na verdade, de Homem-Aranha Superior, as edições 32 e 33, mas intercaladas aí nós temos 5 edições de Edge of the Spider-Verse, ou seria a margem do Aranha-Verso, ou a borda do Aranha-Verso. O que esse encadernado trata, na verdade? Ele mostra como começa essa história do Aranha-Verso, que o que está acontecendo? Tem uma entidade, um cara que parece que a ideia que dá é que ele está interligado com aquela ideia do Morlun. E se você não lembra quem é Morlun, é o cara que é tipo um vampiro de energia do Totem Aranha, que aparece nessa história aqui, ó, De Volta ao Lar. E o Homem-Aranha vence ele aqui. Inclusive o Morlun aparece numa das histórias aqui nesse encadernado, porém não é ele que é o inimigo principal. O inimigo é um cara que parece que saiu do jogo BioShock e que ele tá rodando o multiverso para matar todos os Homens-Aranhas do multiverso. Ele consegue até matar alguns, mas o Homem-Aranha superior, no caso é o Otto Octavius, o Dr. Octopus, que tá ainda no corpo do Homem-Aranha aqui nessa história, ele descobre isso e resolve visitar várias terras do multiverso, buscando os Homens-Aranhas que ainda estão vivos para formar um exército para lutar contra esse inimigo que é muito forte. Esse encadernado mostra 2 histórias onde ele está fazendo isso, e as outras 5 histórias, na verdade, mostram Homens-Aranhas de outras terras. A primeira história mostra o Homem-Aranha no ar, a segunda fala da Spider-Gwen, tem uma outra que é uma história de terror, onde o Homem-Aranha dessa história não entra no Aranha-Verso. Também tem uma outra que mostra uma menina que controla uma armadura Homem-Aranha. Tem um outro Homem-Aranha tecnológico. Esse encadernado é bem legal. Ele conta histórias de Homens-Aranhas de outras terras e vai amarrando a ideia do que vai ser o Aranha-Verso, que é a formação desse exército para lutar contra o vilão que é apresentado aqui. Pelo menos foi isso que eu entendi até agora. Vamos esperar o próximo volume para confirmar se é isso mesmo. Mas tá bem interessante. Li também o encadernado do Demolidor número 8, que já estava aqui há muito tempo. Eu queria ler o número 9, então resolvi ler esse para que eu pudesse ler depois o número 9. Já vou comentar com vocês. Esse encadernado aqui, ele não trouxe uma arte que me atraiu o tempo inteiro. Eu acho que por isso eu demorei tanto a ler. A história que tem a arte mais legal é logo a primeira, que ainda é desenhada pelo Chris Samnee. Eu gosto da arte desse cara. Essa primeira história, ela mostra como o Demolidor conseguiu fazer o mundo pensar que o
Fogg Nelson morreu. Em seguida a gente tem uma história que é relacionada com a saga Pecado Original, onde o Matt é levado a pensar que o pai dele batia na mãe dele, por isso a mãe dele foi embora. Ele vai atrás da mãe dele para tentar averiguar isso, descobre que ela tá metida em problemas e para poder ajudar a mãe dele ele tem que ir até o Wakanda para conseguir libertar ela de toda uma trama que tá acontecendo aí, já que ela é uma ativista, mesmo sendo uma freira, uma irmã. Na terceira história, que é uma publicação do Dark Knights do Demolidor, é uma história mais de redenção, onde ele sabe que os caras que estão sendo incriminados não são criminosos de verdade e ele vai atrás para tentar fazer com que eles mudem de ideia, e mesmo que tenham que pagar por algum crime, eles não se entreguem a essa vida bandida. O final dessa história é a melhor parte dela, é surpreendente, vale muito a pena, é muito legal. E no final tem uma história também bastante interessante que narra um futuro onde o Matt Murdock teria um filho, só que o filho não é um guerreiro como ele. E tudo que ele queria era isso, que o filho fosse corajoso, e o filho é mais nerdzinho, estudioso. Também tem um final bastante interessante essa história e, como sempre, o Demolidor continua em alto nível. Terminado o encadernado Demolidor número 8, eu li o encadernado Demolidor número 9. E esse encadernado ainda tá melhor do que o anterior, porque aqui a arte volta a ficar a cargo do Chris Samnee, que eu gosto muito. Então a história inicial, que é da série regular do Demolidor, trata dele confrontando um problema com as crianças púrpura, que são os filhos do Homem Púrpura, que ele reúne porque ele quer ser amado, ele quer saber se ele é amado. O problema é que reunidos eles têm um poder muito grande, e esse poder acaba criando problemas porque eles o utilizam para realizar vontades de crianças. Já a segunda parte desse encadernado traz 3 edições de Dark Knights Demolidor, onde o Demolidor tem que enfrentar problemas pessoais que vão aparecendo ao longo da história e tem que se levantar sempre e fazer uma corrida contra o tempo para buscar um coração que vai ser transplantado para uma menininha que ele descobre que tá precisando desse coração no hospital, sendo que ele veio num helicóptero, o helicóptero caiu e tá tendo uma nevasca na cidade. Então ele tem que inclusive passar por dilemas e fazer escolhas para conseguir chegar até o final. O roteiro e a arte são do Lee Wicks e, cara, eles são extremamente competentes. É uma história que vale a pena ler, então esse encadernado aqui tá sensacional. E eu fiz um combo de leitura não só de Demolidor, mas também de Astro City. Eu já tinha lido e falei há poucos vídeos atrás do Astro City Confissão e li agora o Astro City Álbum de Família, que continua sensacional. Eu gosto muito dessa série, ela traz vários questionamentos, relaciona um mundo de super-heróis com questionamentos do mundo real e faz isso de uma maneira muito verossímil. Esse encadernado começa com a história de uma família que está se mudando para Astro City, o pai com 2 filhas. Ele se muda e ele começa a ver todos os acontecimentos loucos com heróis, vilões e coisas épicas acontecendo diante dos olhos deles. No primeiro momento ele fica preocupado e quase se arrepende, mas ele consegue ver o lado bom e percebe que a cidade pode ensinar muito para as filhas dele, então é um bom lugar para se viver, apesar de todos os perigos e problemas que podem ocorrer ali como em qualquer outro lugar. A segunda história gira em torno de Astra, que é a menina, a filha, membro do grupo chamado Primeira Família, que é uma menção direta ao Quarteto Fantástico. O que acontece é que, apesar dessa menina ser criada desde sempre como uma super heroína e ela é muito poderosa e realmente ela combate vilões, ela não sabe o que é ser uma criança normal. Então, nessa história, ela vai em busca da sua maior aventura, que é aprender a brincar de amarelinha, estudar numa escola normal e descobrir como é ser uma menina normal. A história seguinte traz um vilão que na verdade era um gênio, um profissional que trabalhava numa empresa e que foi mandado embora e queria continuar trabalhando, só que a sociedade não aceitou mais ele porque ele tinha 50 anos de idade, se eu não me engano. E aí, por causa disso, ele sabendo que é um gênio e não aceitando que a sociedade o afaste para um canto, ele se torna um vilão capaz de vencer até ou sobrepujar os maiores heróis do mundo. Ele faz tudo isso para mostrar que ele tem todo esse potencial, mas aí os valores dele se confrontam porque as pessoas continuam valorizando os heróis e não gostando dos vilões, apesar de todo o potencial que ele tem, e ele não pode mostrar para os outros que aqueles são os feitos dele. Essa história ensina mais ou menos pra gente que quando a sociedade retira alguém pro canto, afasta, ela pode transformar essa pessoa num criminoso. A última história é a história do Léo Lelé, é um leão que era de um
desenho animado, de um filme, que acaba por causa de um incidente se tornando real. Ela é muito relacionada, eu lembro a história do Leão de Nemeia, que só existe porque as pessoas acreditam. O Léo Lelé passa a existir porque as pessoas acreditam na existência dele. Porém, essa história também fala de fama e de como isso tudo é efêmero. Como eu disse que era um combo, eu li também Astro City Portas Abertas, que na verdade é um encadernado número 9, como eu também já falei em um vídeo aqui, e que traz o início de Astro City no selo Vértigo. Esse encadernado ele introduz vários novos personagens, inclusive um personagem que é muito importante, que vai aparecendo ao longo do encadernado, que é o Homem Quebrado. Ele é roxo e pra mim ele lembra o David Bowie. Eu não sei se teve alguma influência ou não. De qualquer forma, ele conversa com você o tempo inteiro que você tá lendo o encadernado, todas as vezes que ele aparece. Foi a impressão que eu tive. Esse encadernado, ele é Portas Abertas, ele traz a história de uma porta que aparece no meio de Astro City, e de dentro dessa porta sai uma figura, um embaixador. Ele é um alienígena que quer entender como vive o povo da Terra. A primeira história trata do embaixador buscando alguém que pudesse explicar para ele como que funciona a Terra, como que vive o povo da Terra. E o homem que vai explicar para ele como que se comporta o povo da Terra é exatamente o homem que aparece na primeira história do encadernado que eu acabei de mostrar anteriormente, o Álbum de Família. Ele tá mais velho, essa história se passa vários anos depois. As filhas dele, inclusive, já estão formadas e adultas. Em seguida, tem uma história que traz uma menina que trabalha de atendente na central de chamados para assuntos super-heróicos, e que ela tem a responsabilidade de, inclusive, filtrar se o chamado é legítimo ou não, ou se é um trote ou não, e ela acaba cometendo um erro, e essa história fala muito de responsabilidade, e ela corre atrás de tentar resolver isso mesmo achando que vai dar tudo errado. Também é uma história que traz uma ideia muito legal aí, alguns questionamentos muito fortes. A história seguinte mostra uma senhora que tem superpoderes e mostra também que se houvesse um mundo real onde as pessoas tivessem superpoderes, não necessariamente elas teriam que ser heróis ou vilões. Elas poderiam simplesmente usar seus superpoderes e trabalhar. Isso é uma realidade em Astro City, e essa história ela é muito interessante, talvez a mais interessante desse encadernado aqui, pelo menos na minha opinião. A última história mostra um negociador do crime que vai negociar as coisas que o embaixador precisa, que ele quer ver, que ele quer conhecer a respeito da cultura da Terra. Ele acaba criando alguns problemas aí no meio dessa negociação que vão surgir em Astro City e que vão acabar sendo resolvidos, mas que trazem questionamentos a respeito dele, do que realmente tem valor, até onde vale a pena tomar certas atitudes para poder crescer na carreira, ou para poder subir na vida, ou conseguir mais dinheiro, ou conseguir às vezes coisas que a gente acha importantes, mas que na verdade não necessariamente são tão importantes assim. Então é isso, meu amigo. Como eu sempre falo, faça o que o seu coração mandar. Não vou pedir nada daquilo que a gente pede de praxe. A única coisa que eu sempre peço é deixa um comentário aí embaixo se você leu algum desses materiais, achou legal, ou se não achou, concorda ou discorda. Comenta aí, porque é sempre bom a gente trocar uma ideia. Também dê sugestões do que você quer ver nesses vídeos do Mundo na Disciplina. E nunca se esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse é o Mundo na Disciplina.